Pronto, pode começar. Boa tarde a todos os conselheiros, então. Nossa primeira plenária de 2026, né? Todos bem-vindos. É, Nossa plenária de hoje, ordinária, bem curtinha. Temos aqui dois. A gente tem uma inclusão, não tem daquele ofício, Marina? Não tá aqui nessa pauta que tu me mandou. Aquele tava Tem na. várias, na verdade, tem várias inclusões, Ah, tem? porque apareceram coisas, Ah, tá. Então tá. Eu vou começar ali no item um da nossa pauta, e daí ali na 4 da mesa diretora a gente inclui, né? Isso. Tá. Ah, Então, hoje nós vamos inicialmente aprovar a ordem do dia, né? Que é a pauta do dia. Deixa eu abrir meu chat aqui. Cadê? Tá diferente para mim hoje esse. Achei, aplicativo. Vou colocar ele no chat então, para a gente aprovar ou reprovar a ordem do dia, a pauta. Então, hoje, só para todos saberem, a gente vai discutir, né? Algumas coisas que vão ser incluídas na mesa diretora, mas a gente tem pauta da Comissão de Financiamento e Orçamento, movimentação de conselheiros e pauta da Comissão de Normas também. Eu coloquei ali no chat, pessoal. Pode resultar quem aprova e dois quem reprova a pauta de hoje. tá aprovada. Tá aprovada então a pauta de hoje. Temos faltas justificativas, Marina, para registrar em ata. A dona Carmen, ela colocou o nome na lista, mas ela viajou, ela falou que ela ia tentar entrar, né? Uhum. Então, só dela mesmo, da dona Tá. Carmen. Então, a gente tem a aprovação da ata número 11, que foi realizada, né, na nossa última plenária do dia 18 de dezembro, conforme já combinado previamente. A gente não lê mais as atas durante a plenária para não para otimizar o nosso tempo, né? Então, eu vou colocar ali no chat a aprovação da ata número 11, que já foi encaminhada para todos os conselheiros também, como é feito de costume. Coloquei ali no chat, aí pode digitar quem aprova e dois quem reprova. Tá aprovado também. Então, aprovada a ata número 11. O que que nós temos de inclusão, Marina, de ata hoje, na plenária, de pauta? A gente tem de inclusão, que eu vou colocar ali junto quando a gente for falar do movimento de conselheiros, que uma outra conselheira pediu para sair já para fazer uma resolução única. Então, a gente tem a saída da Luciana, ela é representante dos usuários e ela deixou o conselho. Então, só para colocar junto ali com o movimento de conselho, quando a gente for falar. A gente tem aquela coisa do ofício que chegou, né, do Fórum Estadual da Assistência Social, para a gente escolher quem é que vai representar o conselho, né, um usuário e um governamental. A gente tem um ofício do Fórum dos Usuários do SUS, Fórum do Estado, né, que solicitou que a gente prestasse suporte para a participação da Mara
num evento deles, mas a Mara, ela não é mais, eu até falei com ela, né? A Mara, ela não é mais representante de usuário, ela é representante de entidade, né? Assim, e também expliquei para ela que para poder participar disso, sempre tem que ir um governamental junto, por questão de gasto e tal. Aí ela falou pelo menos o transporte para levar, que ela, acho que é ali na Granfopolis. Aí para levar ela e alguns usuários lá da entidade dela nesse encontro de Fórum dos Usuários do Estado. Eu teria que verificar como é que a gente pode fazer e quantos usuários também, que é na Granfopolis, daí eu acho que é mais tranquilo de fazer esse transporte. A gente pode tentar ver, para ver quantos usuários teriam e para ver se a gente consegue organizar, né? Mas daí eu acho Aham, que oficia a gestão, né? Enquanto gestão para a gente providenciar. sim. E que mais? E veio também aquele ofício do Fórum dos Trabalhadores, né? Que se tiver, acho que a Maria Eduarda está aí, talvez ela depois vai querer falar sobre. Uhum. Também a Catiúcia trouxe uma demanda também a respeito de benefícios eventuais, mas eu não sei se ela conseguiu entrar, que também é uma conversa que teve no Fórum dos Trabalhadores, talvez a própria Eduarda possa falar também, que é a Tá. questão ali do fluxo, tudo Tá, está girando ali em só torno para eu entender, então a gente vai inserir uma fala sobre os benefícios eventuais, é isso? Só para eu disso, anotar aqui. Benefícios eventuais. Que mais? Aí questão de conselheiro, né? de Falou de conselheiro, movimentação. Até para a gente deixar aqui para depois ficar mais fácil de fazer. Movimentação de conselheiro. E o transporte para o o fórum dos transporte usuários. dos usuários Uhum. Dos usuários. Para evento, tá? e aquele evento lá Piratuba, aquele do em fórum lá? Piratuba. Aham. Tá. Piratuba. Transporte. É, Daí é na Granfipólis esse dali, né? O outro. esse outro é Tem na data? Pós. Não. Tem, deixa eu ver aqui que eu já marquei. Só pra gente já. Eu deixar mais ou menos aqui ver. Do Fórum dos Usuários, é 24 de março. Ah, dá tempo de organizar, então, tranquilo. É Tá. esse daqui da Como é que a gente Fórum. vai fazer? Tá, então são essas fotos, benefícios eventuais, Mas ainda tudo. tem mais, peraí. Ah, tem mais Aí, então. aham, e normas, eles foram fazer uma visita, né? E a entidade mudou de lugar. Então, assim, ela vai trazer isso para a plenária para só constar em ata, Ah, tá, mas daí para depois te. direto na comissão de normas mesmo. Daí outra ali, Só tá. que é outra coisinha que vai entrar, Uhum, isso. tá, beleza. Mais alguma coisa? Acho que é só. A pauta tava tão pequenininha, eu achei que. Sei lá, a pauta tá Mas eu pequena, acho que não, é mas não tudo tá. coisa que vai dar. O Tranquilo. benefício eventual, acho que Tá. é bem assim, tudo Vamos junto. começar então por essas que a gente incluiu ou vamos começar pelas que já estavam? Vamos Eu acho que começar, a acho gente que por essas que a pode gente incluiu, seguir, eu né? acho, ali, porque a hora que É? chegar normas, já normas toca. Você que sabe, vê como tá melhor para você. Ah, então vamos fazer aqui só para não estudar, anotei aqui para a gente não esquecer de nada. Acho que a gente podia falar sobre a movimentação do conselheiro, que já tinha ali, né, para a gente já deixar aqui. Pode ser? Que ali a gente já tem, né, a movimentação dos conselheiros, que a conselheira Cláudia, ela deixa a comissão de normas e a comissão de políticas públicas, e a gente tem essas vagas em aberto para os conselheiros não gov. E aí, caso alguém tenha interesse, já pode, né, se manifestar. Alguém tem interesse não gov de se habilitar na comissão de normas? E É só, políticas, né? são duas comissões. Duas comissões que Ah, ela tá. fazia Tem a comissão parte. de normas e a comissão de políticas públicas. Então, a gente tem vaga em aberto de não gov nessa comissão. Alguém teria interesse que seja não gov de participar de alguma dessas duas? Já pode se manifestar. Nada? Depois a gente vai ter que então mandar os falar no privado ali com os conselheiros, Marina, pra gente ver como é que a gente vai fazer. Que ela fica incompleta, daí a comissão não? Se não tivesse não gov? Mas assim, a gente já está com esse problema em algumas coisas, algumas comissões já com não governamental, né? Mas Mas não assim, tem ninguém não gov nessas comissões? tem. Por Ah, isso já que tem? o Ah, tá. problema a gente tem, só que aí vai estar Não tá paritário. desproporcional. Não Não vai tá estar paritário. paritário, não. Entendi. Porque tá faltando, né? Depois eu vou conversar Vamos ver em depois então o particular que que aí a com gente alguém para ver consegue se o fazer. pessoal assume. Ô, Marina e Luiz, desculpa, eu cheguei Oi? atrasada. Não, Oi, é imagina. a Catiúcia. Oi, Eu cheguei Catice. atrasada porque eu estava atendendo uma servidora.
Aí não consegui entrar no horário. Eu não sei se eu poderia participar, porque eu sou não gov, né? Mas são duas comissões, é isso, né? São normas e políticas públicas. Tá, talvez mais uma, porque realmente, assim, eu já estou bastante cheia de, né, com muitas Ai, demandas. Então, só. O talvez que é uma para mais ajudar. duas? O que é mais duas? Depois Mas eu eu converso acho um que pouco com a Marina ali, mas eu consigo, assim. eu acho que ela já é de normas, não é? Eu acho que eu já sou. Quais são Aí mesmo? seria políticas, no caso, Aí, né? Então tá. Então eu posso participar de políticas. Tá anotado aqui. Então ficou faltando só uma vaga para norma. Se alguém depois tiver interesse, pode me procurar, tá? isso. O que teria mais de movimentação de conselheiro, Marina, que tu incluiu ali? Então, essa Luciana Rolf, ela deixou o conselho, ela é representante de usuários. Aí eu já encaminhei um doc para o CRAS Bela Vista, que é da onde ela veio, né? Para tentar Solicitando, substituir. mas até agora não teve nenhuma resposta, eu estou aguardando. Tá. Senão a gente tenta ver com. Tem que ser do CRAS Bela Vista, não, né? Pode ser de outros, né? Tem que Tem que ser de lá? ser, porque foi Ah, lá que foi eleito, né? Daí tem que vir de lá. tá. E aí essa daí ela é a suplente da dona Carmen. Tá, entendi. Então é uma vaga de suplência, né, no caso. Tá. Então temos que aguardar de qualquer forma a manifestação do CRAS para ver. Que às vezes não é nem porque o CRAS não quer, não respondeu, é porque não deve ter, tem dificuldade de encontrar um usuário que queira participar. Tá precisando muito de usuário. Né? Mas é que a gente não. É difícil, né? Porque muitos não querem. É difícil, assim, participar, conseguir a participação de usuários, não é? Que a gente É, não abra e não faça a divulgação. Muito pelo contrário, a gente às vezes fica ali insistindo, a gente fala com as coordenações de CRAS, mas eles trazem que ninguém quer participar. É bem complicado. E hoje em dia ainda é tudo online, né? Que é até mais fácil, mas mesmo assim eles não querem. Mas enfim. Então eu vou passar. Depois a gente volta ali aqui a movimentação de conselheiro. A gente venceu, não tem mais nada de movimentação, né, Marina? não, porque eu tô aguardando. Vai ter mais movimentação no mês que vem, porque eu tô aguardando uma Tá, outra entidade fazer troca. tá. Então Teve a agora. minha, né, Marina? Não sei se já constou da última reunião que eu não fui, para de Não, você. políticas. Eu acho que constou alguma coisa, não? É Na porque eu última. não participei da última, que eu estava de licença, daí eu Não, o da não vi. última Ah, ata, não, Marina, de não. dezembro. Não, o seu tá certo. Você tá na comissão de políticas, não é? Isso. Não, só para porque vocês estão falando das últimas movimentações, e como eu não sabia, né, se já estava constando, que na última reunião eu não pude participar. Como que é teu nome completo mesmo? Franciele da Silva Bruxado. Não, o seu tá certo. Já saiu Então tá. esse mês a gente vai mandar atualizar o decreto, tá bom? Isso, aham. Tá, eu vou passar mais algum conselheiro sobre comissões. Que daí eu vou passar adiante para agora, então, depois a gente volta nos outros assuntos, para a pauta que já estava para a Comissão de Financiamento e Orçamento. Eu faço parte da comissão, mas eu não consegui, justifiquei participar da última reunião da Comissão de Financiamento e Orçamento, porque estava em reunião com eu acho que com o juiz da vara da infância, que eu lembro de eu estava no fórum em alguma situação. E eu não sei se quem que gostaria de falar. Eu tenho aqui né, o que foi decidido na comissão, mas eu não sei se alguém da comissão quer falar o que foi só sobre os balancetes, né, dos relatórios de outubro e de novembro de 2025, dos empenhos pagos e dos balancetes, dos relatórios financeiros. Tem alguém da nossa. Foi aprovado, é só alguém da comissão ali falar. Não sei se tem alguém. Tem. Não, foi analisado, né? E foi aprovado, assim, tá? Ah, Não então. foi encontrado nenhuma inconsistência, nenhuma dúvida. Não sei se a Marina também quer se posicionar, mas foi tudo certinho. Então, eu vou colocar ali no chat para a gente aprovar ou reprovar, né? A gente deliberar a questão dos balancetes. Só um minuto. Também não sei se tem mais alguém aqui, tá? Isso, caso se alguém quiser me manifestar enquanto eu escrevo, tiver alguma ponderação.
Ó, temos um secretário aqui, que alguém estava me olhando aqui na minha câmera, tem um secretário aqui, ó, enquanto eu escrevo no chat, dando um oizinho. Um abração para vocês. Chicão, um abraço, Chico. Um abraço, Gilda. Um abraço, Franciele. Acho que eles não conseguem ouvir. Ah, não consegue É que tá aqui. Deu para Não, ouvir, não, sim. calma, Ah, não consegue ouvi. ouvir sim, eles Dá estão para conseguindo. ouvir, dá para Um ouvir. abraço, aham. secretário. Tchau, tchau, tchau. Bom trabalho aí, bom trabalho. De... Obrigada. Tá. De... Já me atrapalhou aqui já. Coloquei ali no chat, pessoal, relatórios de balancetes financeiros de outubro e novembro de... 2025, faltou um doisinho ali. Outubro e novembro de 2025. Um para aprova e dois para reprova. Aprovado. Aprovado, então. A nossa próxima pauta é da Comissão de Normas, sobre o parecer da entidade prototipando a quebrada, e essa outra pauta que foi incluída de outra entidade que mudou o endereço. Então, o relator ou quem tiver da Comissão de Normas pode assumir a palavra agora. Temos Todos alguém? me escutam? Me Sim, escutam? Sim. sim. Bom, boa tarde, Luiz, boa tarde, Marina, boa tarde a todos os conselheiros presentes. A Prototipando a Quebrada, ela solicitou inscrição das ofertas de 3 serviços. O processo de avaliação, ele se iniciou no ano passado com a apresentação de todas as documentações, nós tivemos ali algumas documentações faltando e eles apresentaram, né, dentro das exigências ali da resolução 027, e na sequência nós fizemos a avaliação da documentação numa reunião da nossa comissão e organizamos uma visita até o local. Durante a visita que nós fizemos, eu vou falar de forma resumida, né, porque o parecer ele já está lá no chamamento aqui para essa plenária, né, mas de forma resumida, os aspectos que nós observamos na visita, eles foram, assim, bastante satisfatórios, muito positivos, né? A Prototipando a Quebrada, ela tem uma base aqui na Pedra Branca, no nosso município, e a estrutura física, assim, é muito boa, né? Em relação à equipe técnica, né, recentemente eles contrataram a assistente social, mas já possuíam ali no seu quadro funcional uma psicóloga, né? Então, a equipe técnica, ela atende às normas, né? Nós observamos também, durante ali a conversa com o responsável, que a Prototipando, ela possui, assim, parcerias muito fortes em relação a parcerias privadas, né, que auxiliam eles ali com as questões financeiras, e nós observamos também uma organização administrativa muito bem estruturada, tá? Só que a gente verificou que o acesso aos serviços, né, ele se dá através de um processo seletivo restrito, né, nós colocamos lá, fizemos assim uma longa explanação sobre como é que se dá ali, um parágrafo a gente dedicou a isso, né, nós não, houve a inexistência total de acompanhamento sociofamiliar contínuo, né, existe ali apenas uma conversa com os pais desses jovens e adolescentes, né, que participam ali do projeto.
E, no caso, eles também não utilizam os instrumentos próprios da política de assistência, né? O prontuário SUAS, né? Enfim, a atuação deles se dá fica totalmente concentrada na formação tecnológica e na inserção no mercado de trabalho. E os projetos que eles oferecem para esses adolescentes são projetos com duração que não tem caráter permanente, né? Só para explanar um pouquinho sobre os projetos. São 3 projetos que eles possuem, e esses 3 projetos eles são totalmente ligados à tecnologia, né? Então, a formação desses adolescentes para a área da tecnologia e também encaminhar esses jovens, né, ali negociar diretamente com as empresas, né, para que esses jovens eles possam sair dessa formação e ir direto para o mercado de trabalho. Então, coletando todos esses dados que nós tivemos lá na visita e fazendo ali nós nos dedicamos, nos aprofundamos, né, ali, porque é uma instituição que se declara que a atuação é na proteção social básica, né? Então a gente se debruçou nos cadernos ali nos cadernos, né, que norteiam ali o serviço e após ali assim esse momento de estudo nosso, né, e em conjunto, né, a nossa conclusão foi que, considerando que as ofertas não apresentam caráter contínuo e permanente, não asseguram acesso público universal, não realizam acompanhamento socioassistencial sistemático das famílias e não demonstram enquadramento na tipificação nacional dos serviços socioassistenciais, e possui foco central na empregabilidade e formação tecnológica, e considerando que é uma atividade complementar, a comissão ela se manifestou pelo indeferimento da inscrição. A gente sabe que não foi, nós buscamos de todas as formas, né, tentar ali enquadrar os serviços, um dos 3 serviços, ou os 3 serviços, a gente, até por ser um serviço muito relevante, né, nós observamos para Palhoça, né, um serviço socialmente relevante, né, mas, enfim, nós aqui da Comissão de Normas, o que prevalece é o que está na norma, né, e, infelizmente, não pôde, o serviço não se enquadrou ali às normas, né, e nós nos manifestamos pelo indeferimento. Se alguém tiver alguma dúvida, eu estou à Ô, disposição. Ana, eu tenho uma dúvida, não sei se tu falou e eu Claro. não consegui prestar atenção. Dentro dos serviços que essa entidade oferece, algum é exclusivo para o público de assistência ou nem isso? Não, veja É só, aberto. que assim, ó, eles atendem jovens com vulnerabilidade social, que Não. não têm Então, vulnerabilidade é social, algo me geral, desculpe, não é um serviço é algo exclusivo. geral. Eles até têm um contato com o CRAS, mas é um contato assim que nós percebemos que não é assim, é muito raro, né? Eles manterem esse contato com o CRAS. E eles não usam a vulnerabilidade, ela é uma das questões, mas não é só essa. Então, tem raça, tem a questão de LGBT, tem a questão socioeconômica também, né? E também, obrigatoriamente, tem que estar escrito, tem que estar os adolescentes na escola, né? Eles têm que estar matriculando e também participando das aulas, né, com frequência ativa, né? Então, não é direcionado para assistência, É né? direcionado ao mercado de trabalho.
É isso mesmo, mesmo, Luiz, que fosse direcionado um exemplo, né? A gente Uhum, até avaliou isso, uhum. porque uma das ali, quando a gente fala do mundo do trabalho, né, que poderia até ser um dos serviços ali que a gente poderia enquadrar, a gente fala um exemplo dos jovens que são jovens da medida socioeducativa, né? A política traz isso, que o jovem da medida socioeducativa ele teria que ser participar, né? Enfim, ele teria que. Então, mesmo que um exemplo todo tivesse um serviço lá que nós pudéssemos encaminhar todos os nossos jovens ou os que tivessem interesse, né? Da medida socioeducativa, o serviço lá, ele não dá à família e a esse adolescente o Um atendimento atendimento técnico. socioassistencial. Uhum. Ele Eles não não dá. têm, então eles não devem ter nem assistente social, equipe técnica, assim, de assistência. Então, eles até têm uma assistente social que eles contrataram até para que ela pudesse organizar essa documentação para passar aqui pelo conselho, né? Mas a gente viu que ela não tem uma atuação. Com as é, famílias. Não, não tem. Eles fazem uma única conversa com o familiar, que é ali no processo seletivo, né? E posteriormente, quando há o encerramento. Então, a duração ali é de um Não é ano, né? acompanhamento. Não tem acompanhamento, enfim, mas assim, ó, é um serviço de muita relevância, sabe? Eu estou Mas, perguntando porque, óbvio, eu entendo, né, a questão técnica, se não é enquadrado dentro de serviços socioassistenciais, não tem, por mais que, como tu está falando, é de relevância ou não, mas a gente tem que se ater à norma, né, porque nós temos um edital que é do FIA do Estado, que foi contemplado com um valor, salvo engano, de R$ 180 mil, né, e que eu acho que até o Prototipando a Quebrada iria se inscrever para poder daí ofertar só para os usuários da assistência, né? Mas como é pelo marco regulatório, né, pela questão ali das entidades, né, os convênios com entidades, ela não conseguiria nem se inscrever para a gente estar executando esse recurso, porque é obrigatório ter, além da inscrição no conselho, até a declaração de utilidade pública e tudo mais. Mas aí, ou esse recurso a gente vai ter, porque a gente não tem entidades com esse fim, né, no nosso município. Parece que tem uma outra entidade que a gente até iria ver, que o nome é Gerar, eu não sei se ela está no nosso conselho ou não, ou se já pediu inscrição alguma vez ou não. Mas Ela senão a vai gente até pedir vai. ainda. A Não pedir? Gerard ainda não, mas Ah, falou não? que vai pedir, está Ah, se falou que vai pedir? organizando. Então talvez a gente consiga daí direcionar esse recurso para essa entidade, senão a gente vai ter que devolver também. Não adianta executar algo que não esteja, né, normatizado, porque depois também é problema dobrado. Mas enfim, eu só gostaria, Luiz, assim, ó, por tudo que a gente viu, né? Eu acho que assim, nesse momento não há possibilidade, mas quem não sabe, entendo. né? Eles poderiam aí se aproximar da gente, de repente, se Uhum. fosse o interesse Quem deles, sabe né? no futuro, até porque Para é de bastante relevância, né? implementar isso, né? Para O implementar esse serviço. serviço, de Porque repente, se ele já tem uma. estruturar, né? Isso, se ele já tem uma assistente social, às vezes não falta muito para chegar lá, né? Correto, Às vezes é só correto. arrumar ali o atendimento deles, eles conseguem depois no futuro Uhum. se inscrever. Tá, então o parecer é pelo indeferimento da inscrição da entidade. Eu vou colocar aqui no chat quem, né, aprova o parecer, né, pelo indeferimento, quem, né, aprova pelo indeferimento ou deferimento, na verdade, pelo quem aprova pelo indeferimento, né, do parecer ali. É isso, né, Marina? Coloco ali, né, no chat a questão, né, do indeferimento, para a gente Sim, poder aham. transformar em resolução do nosso conselho. Vou botar aqui no chat.
Coloquei ali no chat, pessoal, indeferimento da inscrição da entidade prototipando a quebrada, conforme as explicações da comissão, 1 para aprova e 2 para reprova. Aprovado. Aprovado, então, o indeferimento, e a gente aguarda, quem sabe, depois, numa conversa, eles conseguem se enquadrar. Caso contrário, né, mantemos o parecer. E qual que era Sim, a outra questão da comissão de normas de uma entidade que tá. mudou o endereço? Ô, Luiz, nós não temos certeza se mudou de endereço, tá? Nós recebemos a documentação de uma instituição que é a ONG Für Gut Arbeit, tá? Traduzindo aí do alemão, é Trabalho para Deus. Essa instituição, ela, conforme ali os documentos que a gente recebeu, ela estaria atuando ali na região da Ponta de Baixo, no município de São José. E quando nós chegamos lá, nós observamos assim, a casa tem uma estrutura gigantesca, né? Faraônico, né? Mas só que fechada. E aí nós tentamos ali conversar com algumas pessoas que passavam por ali, mas a indicação que a gente tinha é que eles tinham se mudado. No mesmo dia, nós tínhamos uma visita para a Árvore da Vida, que é uma instituição que também acolhe mulheres em situação de vulnerabilidade social, né? Ali bem próximo desse local. E a gerente da Árvore da Vida, ela comentou conosco que essa ONG, ela saiu dali e antes de sair até ligou para ela oferecendo ali a locação do local. Enfim, a Marina me parece que entrou em contato com essa instituição e que não obteve nenhum retorno, né? Não logrou êxito aí com esse contato. Só que o que chama a atenção, assim, a notícia que nós temos é que essa instituição, ela fez parte ali do edital do nosso município para o credenciamento para as mulheres vítimas de violência, né? Enfim, a gente só queria que isso constasse em ata, porque realmente era muito importante essa nossa visita, até para a própria instituição, né? Então, eu não sei se eles vão entrar em contato com a alta, né, para que a gente possa, de alguma forma, retomar aí essa avaliação. Eu tenho que verificar o interesse da instituição, né? Pois E é, só uma dúvida, se a instituição de São José, ela pode estar cadastrada no nosso conselho? serviço, sim. Pode? Ah, Só tá. se ele atender. Se Só se ela atende atender público, público nosso, né? me parece que o edital, né, lá de credenciamento eram 5 vagas, me parece. E Uhum, aí, sim, sim. para o público de Palhoça, né? Então, nós Eu íamos, acredito, entendi, eu acredito que, eu não sei se foi essa que ganhou agora, foi ela que ganhou, essa foi, entidade? Ah, tá, então foi. tá. Teria que ver com o pessoal da alta, porque realmente, para a gente dar continuidade depois, eles têm um prazo para se, é, para concluir a inscrição, né, no CMS. Então, Sim. o edital ali está na fase final, se eles vão realmente ter que se... Até depois eu vou informar ali a Aline da alta complexidade, a diretora, né, a gerente geral da alta complexidade, para ver como é que tá, que pé que tá isso. Porque daí até passo depois para vocês, caso eles mudaram o endereço, ou o que que aconteceu, ou tão, sei lá, vai que eles estão esperando o nosso edital, alguma coisa, não sei, né? A gente vai ter que verificar. Mas agora entendi, árvore da vida, né? Foi encaminhado o Não, não e-mail, é. né? É, Foi a árvore da eu, vida, não. não é a árvore da vida. A árvore da Não? vida é uma outra. Ah, tá. Ah, tá, é aquela do Deus ali, né, que tu falou. Furgate Arbeiter. Mas foi essa Enfim, que ganhou, não, né? FGA que me chama, pela a Ah, é informação que eu tive FGA, tá. A é FGA. FGA. Eu Isso. nunca conheci por esse nome, por isso que eu fiquei confusa. Ah, tá, FGA. Então, Uhum, tá. Foi isso. encaminhado o e-mail, mas eles não responderam. Tá, eu vou falar com a Aline para ver como é que Tá, tá. E com as tá meninas da bom. comissão do edital. Em relação à nossa comissão, seria isso, tá? Tá bom, obrigada, Ana. Algum De conselheiro nada. ficou com alguma dúvida? E daí vamos para os próximos, para as próximas pautas. Eu vou deixar do benefício eventual por último, que eu acho que é a que mais tem, né, para a gente discorrer ali mais coisas. Ali, sobre o transporte dos usuários para Granfipólis, Marina,
Eu acho que a gente encaminha um ofício para a gestão, para a gente organizar com o setor de frotas, né? Acho que isso não precisa nem ser deliberado, ou precisa, para Não, mandar um ofício. não Não, né? precisa. É Eu acho só. que daí. É porque eles encaminharam o ofício para o conselho, por isso que eu Ah, tá. coloquei, Isso, eu né? acho que o conselho encaminha, então, e pegar os dados, né, de quantas pessoas e os horários, o dia direitinho, encaminha para a gestão, para o secretário, e para a gente ver, acertar com o setor de frotas o que que a gente consegue ali ver para transporte e tal. Eu justifiquei o Luiz, porque a questão ali da alimentação, de fato, não tem como fornecer, né? Eu Porque tenho uma reunião, Marina, com a contabilidade eu acho que é na segunda ou na terça, deixa eu olhar aqui. Eu até posso, porque, né, como acho que a maioria sabe, a Ismênia não é mais a nossa contadora geral, né? Então, pode ser que algumas regras mudem Porque ou assim, não, como então eu tenho que porque verificar. antes sempre tinha que ter um governamental para fazer Isso, prestação de contas, né? E isso, como esse ofício exatamente. veio direcionado para o conselho, ainda falando do recurso ali do Do IGD, Do IGD. IGD, que Uhum. pode ser usado para isso, Não, de fato só para pode, verificar só que a se gente tem tem que como. ver, de fato pode, de fato nem só pode como deve, né? A gente tem até a porcentagem mínima de utilização. Só que a questão que a gente precisa ver é como, legalmente, né? A gente vai poder transferir ou não, esse valor para pessoa que não é servidor da prefeitura, né? Que tem essas questões legais. Mas daí eu tenho essa reunião, vou até anotar aqui com a contabilidade na semana que vem, na segunda ou na terça, eu já vou perguntar, e aí nesse meio tempo tu vê esse ofício. Deixa eu só anotar aqui Eu coloquei ele na mesa, o ofício está lá já. uhum, para não gov capacitação. Se eu botar aqui, daí eu não vou esquecer. Eu já incluo isso na pauta com a reunião contabilidade. E aí temos Piratuba, né? É, Piratuba é o Fórum Estadual de Assistência Social, né? Acho que é da região. Não, não, é só do Sul? Não, não, nada a ver, é só de Santa Catarina, né? Tô meio acho que perdida é ali. de Santa Isso. Catarina. E aí tem que ver, a gente tem que ver a questão de recursos, né? Não sei quantas inscrições a gente vai conseguir liberar. Então, Eu não parece sei que ainda se eu o vou. representante de usuário, segundo informações que eu tenho, não paga a inscrição. Que esses Uhum, 350 eles não pagariam, mas aí uhum. teria o hotel e a alimentação para Isso, o exato. Aí usuário. E para o eu. governamental teria que pagar tudo. Não, sim, eu sei que o Maurício vai, porque o Maurício esqueci o nome exato, coordenador ali da Granfopolis, da presidência agora dos próximos 2 anos, ali dos secretários que tem e tal, então ele ficou ali, acho que como coordenador, presidente, sei lá, se meteu ali no negócio. E aí ele, a participação dele é obrigatória, então o Maurício vai. Ele aí não é efetivo, mas eu acho que enquanto secretário, se precisar receber algum adiantamento, alguma coisa para não gov, talvez daria para fazer em nome dele, né? Eu ainda tô vendo se eu vou conseguir ir, aí poderia ir como gov do conselho, se não sei se mais alguém vai ter interesse, né? Então a gente, porque daí o GOV ou e não GOV do conselho, pelo menos um de cada que forem, depois trazer para a gente o que foi, né, tratado passar para os outros conselheiros, né, tudo que adquiriu de conhecimento nesse fórum, né? Fica só daí os que participarem, daí trazer depois para a gente, para os outros demais conselheiros em plenário, o que foi discutido. E a Alessandra perguntou se tem cursos pessoais para ir. Alessandra, é GOV ou não GOV? Ela é não governamental, ela é Então, representante de entidade. Alessandra, o que que acontece? É isso que a gente está falando aqui. Quando é não gov, a gente tem que ir pelo menos um servidor efetivo. Eu acredito que vá. E aí, esse servidor efetivo, ele recebe e presta contas, recebe um adiantamento para custear aí o hotel e a alimentação desse conselheiro não gov, no caso, né? Aí tem que pegar todas as notas em nome do conselheiro, tem todo ali uma questão de prestação de contas que daí depois esse servidor tem que fazer, né? Que utilizou para pagar esses custos, né? Tipo, o custo com alimentação, o custo com transporte e o custo com hotel. É o que daria, que pegaria nesse adiantamento, né? Mas é isso. Depois eu acho que divulga ali no nosso grupo, né, Marina? A questão do fórum, porque ele é final do mês que vem, né? Daqui um mês, mais ou menos, né? É dia 7 de Abril. agosto. Ah, é agosto, não é abril?
Tô doida, E então? agora? Não, é abril mesmo. Não, é 7 de agosto, não. É 7 e 8 de abril. É, tá aqui, ó. Tá aqui na minha mão É, até. 7 e 8 de abril. É que eu É botei 7 7 8 de barra abril. 8, mas esses Ah, são tá, dias, tá. 7 de É 8 e de 7 e abril. 8 de abril. Deixa eu Isso. ver que dia E da a semana inscrição é que até é. o dia 3 de abril. Ai, não, mas pelo amor de Deus, não dá pra se inscrever até dia 3 porque daí eu tenho que fazer o. Como é que é o. É, eu sei, tem todo um Isso, tem que procedimento, fazer os né? empenhos, solicitação de diária, transporte. Então, assim, eu peço para aqueles conselheiros que tenham interesse para a gente, pelo menos, disponibilizar uma vaga de cada segmento, né? É uma gov e uma não gov. Eu, se for, eu vou acabar indo pela gestão, então já, se não for nenhum outro gov, já economiza ali. E aí a gente depois delibera, se tiver mais de uma pessoa, quantas vagas a gente consegue, né? Para poder, mas eu acho que minimamente um de cada assunto a gente conseguiria, né, dispor para ir nesse evento. Aí, quem tiver interesse, pelo menos assim, para dar tempo de adiantar todas essas questões de contabilidade, pelo menos nos próximos 10 dias, assim, para a gente poder organizar tudo isso. Hoje é dia 26, pelo menos até o dia 6 da semana que vem, sexta-feira da semana que vem, a gente já ter esses nomes para começar a solicitar diária, adiantamento, porque demora um pouquinho. Tá. Quem é que é da Associação Mulheres em Ação, que eu não sei, É a que tá ali? Mara, ela A Mara. representa a entidade, É. né? Aí por isso Uhum. que eu falei, normalmente a gente manda um representante de usuário. É que ela já foi uma vez representando o usuário quando ela representava o usuário, Mas, né? aham. A Agora, os gente. representantes de usuário seria a dona Carmen, seria o seu José, E seria a Alessandra é usuário ou entidade? entidade. Daí a A não gente vai ser ter. que nós não tenhamos representante de usuários para ir, Uhum. daí a gente pode passar para os demais, né? Sim, Tipo, para as entidades, né? sim, Os sim. representantes de É, trabalhadores. ó, teria já duas vagas de não gov, então já ali, não sei se mais alguém vai se manifestar, a gente vai ter que ver como vai. Que com certeza sim, eu digo enquanto gestão ali que não sei se a gente vai conseguir abrir para todos, até porque tem outros eventos ao longo do ano, né? Depois tem o Congemas, tem Coegemas, tem outros que a gente utiliza do recurso também. Então tem que pensar também nos eventos ao longo do ano para participação, né? Então, ali, as duas vagas ali da Mara e da Alessandra, eu acho que não teria problema, acho que a gente conseguiria. E mais uma do Gov, porque eu até acredito que tem algumas pessoas que são Gov, que são também conselheiros que Aí o iriam. Claudir também gostaria de ir. É porque, É. assim, seria importante ir pelo menos um representante de usuário, né? E quem, qual a diretora do O usuário? Claudir é de usuário. Daí a gente teria que E fechar no um caso, de ele cada, não né? paga, o usuário, até onde eu tenho informação, mas eu não recebi. A Mara que me falou, vai ser igual o ano passado, retrasado, que o usuário eles não pagam os trezentos A, e in- cinquenta a reais. inscrição mas de qualquer forma É, eu tenho que organizar o transporte as outras e coisas a tudo tem que estadia. pagar. Isso, isso. Não, mas a gente tem o recurso do IGD, esse é a questão. Eu só me preocupo em, tipo, a gente tem que ver, porque tem os eventos ao longo do ano pra gente não, daqui a pouco, chegar lá num evento muito legal, tipo, o Congemas ou Coegemas, que tem várias regiões, ou alguns específicos de próprio conselhos, e a gente não ter depois o recurso, né, pra ir. Por isso que eu acho legal a gente, pelo menos uma vaga de cada. Tá, daí pelo menos todo mundo pode participar, né? E a gente tentar se organizar, tipo, quem foi agora, talvez no próximo CD pro colega, né? Na próxima, Sim, para aham. poder todo mundo participar. Aí a gente tem que ver como é que vai deliberar. Depois a gente pode ver, não sei se já na Da mesa, outra vez, acho que a diretora. gente fez sorteio. A gente faz sorteio. Deixa eu verificar, vamos fazer o seguinte, eu vou verificar, anota quem tem interesse, Marina. Eu vou verificar com a contabilidade como é que vai funcionar essa questão agora, né? Porque eu sou obrigada a ver como é que vai funcionar para quem é não gov, como é que vai ficar esse repasse desses recursos, se vai ser como foi antes, ou se vai mudar alguma coisa. Porque tudo é prestação de contas, é dinheiro público, né? Então tem que ter muita responsabilidade. E aí anota, e aí a gente depois, até semana que vem, a gente dá um retorno para todo mundo, pode ser? Aham, pode ser. Então, fechado. Então vamos agora para a pauta do benefício eventuais. Não sei quem é que quer falar algo a respeito disso e a gente vai conversando. Nós recebemos um ofício, né, do Fórum de Trabalhadores, eu acho que é isso, né, Marina? Sobre as questões do benefício Isso. eventual. O Mas se alguém Fórum dos quiser já iniciar, Trabalhadores, e aí o que eu tiver de informação eu vou repassando. o Fórum dos Trabalhadores é no
no ofício ele questiona também a questão ali do protocolo que foi encaminhado, da gestão, da apreciação do conselho, e ainda não quer saber se passou, se não passou. Não passamos ainda no conselho, porque foi bem ali na transição da Gabriela, né, quando ela entregou ali no final do ano. Ela saiu e era ela quem ia apresentar. E aí não deu para fazer até agora, né, porque aí teve licença, teve férias, Uhum, né? E a gente estava esperando agora o Claudemir para fazer isso, né? Aí ele tirou licença, só em abril que a gente vai voltar às capacitações. E aí ele uhum, pediu para aguardar, porque vai ter uma pessoa que vai entrar no lugar da Gabriela, que vai ser da uhum, gestão do trabalho, que aí essa pessoa traria ali, uhum. apresentaria todos aqueles protocolos que foram E enviados. também, na dificuldade de resposta, eu acho que dá para mandar o ofício também para a gerência competente para responder ao CMS, e o CMS também responde depois do Fórum de Trabalhadores. Eu acho que não teria problema nenhum. Assim, quando tem dúvidas específicas, a gente manda para cada setor, né? Teria mais algum Mas eu questionamento acho que sobre eles isso? querem falar acerca de várias coisas do benefício eventual. Sim, é porque tem uma resolução nova, né? Do Conselho Nacional, que na verdade a gente está se enquadrando. O que que eu conversei com a Vânia? Inclusive, amanhã vai ter uma capacitação com a Vânia da Granf Polish exatamente sobre essa nova resolução do CNAS, dos benefícios eventuais, principalmente acerca da descentralização, né? É obrigatório, então, no caso, o nosso município ele está simplesmente se adequando a uma resolução nacional. O que que eu tratei com a Vânia ali, que eu conversei com ela para tirar dúvidas, porque nós também temos, né? Os fluxos e protocolos de gestão são inerentes à gestão. O que que o conselho delibera? O conselho vai deliberar a normatização. A gente vai ter que modificar a nossa resolução do conselho, assim como a gente vai ter que modificar a nossa lei de benefícios. Então, isso nós, enquanto conselho, comissão de normas políticas, eu não sei exatamente, mas acredito que seja a comissão de normas e até de políticas públicas, a gente vai ter que, né, eu não estou nessas comissões, mas a gente, eu digo, enquanto conselheiros, vamos ter que verificar a legislação e adequar, né, a legislação e a resolução de acordo com a resolução nacional. E o município ele está se adequando de acordo com a resolução nacional. Bem provavelmente a gestão vai ter que encaminhar para o conselho uma proposta de alteração da resolução e da lei. A gente já está estudando isso. A gente está se enquadrando na resolução e a gente já está estudando a modificação da lei, que obviamente tem que passar pelo conselho para depois para a Câmara de Vereadores, né? Senão não tem validade. Então, quando chegar esse momento que essa proposta de alteração da lei chegar no conselho, aí o conselho sim vai ter que deliberar e verificar as questões se a lei está em consonância com a resolução nacional ou não, né? E deliberar se quer inserir, sugerir alterações na legislação, né, para poder ir para frente. Mas até onde eu sei, é isso que eu tenho de informação. Não sei se tem alguma dúvida específica que eu possa responder em relação a isso, se eu souber também, né? Mas amanhã tem essa capacitação com a Vânia, vai ser na FMP. Conselheiro que tiver curiosidade e quiser também participar, eu pedi para o pessoal, e como não são tantos conselheiros assim, teria vaga para estar participando, além dos técnicos, né, que já foram convidados também para capacitação. Teria mais alguma dúvida? A palavra está aberta. Pode, Então, pode falar. foi encaminhado esse ofício diante de algumas dúvidas que os trabalhadores têm, né, em relação a essa mudança, não sobre a descentralização, né, que a gente sabe que tem que acontecer e concordamos com ela, mas mais sobre o fluxo e sobre orientações extra ao fluxo, sobre as avaliações, né, de benefícios eventuais. E como o conselho também tem essa função de estar próximo, né, a essas avaliações, como é que são feitas, a gente elaborou esse ofício, né? Eu vou passar também a palavra para a Lília, que também faz parte do fórum e é a suplente, né? Que daqui a pouco ela já tem que sair. Sim, então, essa resolução, né, a resolução 213 do Conselho Nacional, aí, enfim, de 28 de outubro do ano passado, ela sugere a descentralização, mas o próprio Estado também está se adequando ainda, né, a essa resolução.
Então, a gente tem algumas dúvidas no que se refere principalmente a esse fluxo, né? E a forma como esse fluxo tem operado na ponta, digamos assim, né? A gente fez algumas reuniões a respeito, uma plenária também, com a participação dos trabalhadores, e a gente notou que não há um padrão estabelecido por esse fluxo em relação à absorção, né, dos benefícios eventuais agora dentro dos CRAs. E isso tem algumas repercussões, né? Como, por exemplo, o fato de que essa demanda acaba, de alguma forma, entrando e absorvendo toda a demanda do CRAS e, de alguma forma, prejudicando o acompanhamento das famílias pais, né? Então, também, né, a gente sabe que amanhã vamos ter aí essa capacitação, né, com a Vânia, e esperamos que algumas dessas dúvidas também sejam esclarecidas nesse espaço, mas a gente também não foi comunicado de antemão, né, a respeito desse fluxo, para que então a gente pudesse estar organizando os equipamentos, né, conforme a demanda dos benefícios eventuais, que não é uma demanda pequena, assim, né? Então, outra questão muito importante, talvez a maior delas, é que estão estipulados nesse fluxo, né, quantidade de benefícios por equipamento, né? E aí a maior dúvida que os trabalhadores têm é em relação a esse orçamento, né? De que forma isso foi estipulado, né? E eu acho que isso se aplica bastante ao papel do conselho, né? Assim, pensando na questão do financiamento e do orçamento. No fluxo, inclusive, quanto à concessão, né, de auxílio funeral e auxílio aí natalidade, sugere, inclusive, que no atendimento à família, somente após a verificação de saldo, seja concedido a solicitação, né, ou seja encaminhada a solicitação, né? Então, como que vai ser verificado esse saldo, né? Que saldo é esse? Eu acho que são algumas dúvidas que os trabalhadores têm e pertinentes a esse conselho, né? Conforme estipula, inclusive, a própria resolução, quando no artigo 33 ela vai trazer que cabe ao Conselho de Assistência Social a ampla divulgação, né, dos benefícios eventuais e outros procedimentos ali, né? E dispor também de informações específicas sobre o acompanhamento, monitoramento e avaliação das prestações dos benefícios eventuais e do impacto nas condições de vida dos beneficiários, né? Então, na resolução 213, também consta a necessidade do Conselho estar acompanhando, de certa forma, esse processo, assim, né? E também na nossa lei municipal, a gente tem, né, alguns... no artigo 23, está estipulado ali, né, que o controle social ele deve ser, então, né, feito a partir do Conselho Municipal de Assistência Social. Essas são as questões que a gente tem enquanto trabalhadores, assim, mas a gente tem noção também que isso é um fluxo em construção, né? Eu acho que isso é bem importante de ser colocado. São dúvidas que a gente tem e que a gente também está disposto a levar adiante, né, em relação ao encontro que nós vamos ter amanhã também. Mas eu acho que é interessante, sim, o Conselho estar a par dessas problemáticas que estão acontecendo na ponta, né? E, e eu acho que a gente traz essas propostas, né, esses olhares na perspectiva mesmo de construção, né? Então, que o Conselho possa construir também esse novo fluxo, né? Era mais isso, assim. Se a Oi. Maria Eduarda tiver alguma questão aí. Então, Lilian, eu concordo contigo. O conselho, tu tá correta quando tu disse que ele é fiscalizador, ele delibera. E quando eu falo que o conselho não constrói fluxos, é que realmente o conselho, ele
não constrói os fluxos, ele lida com as normativas e fiscaliza. Por exemplo, se tem uma normativa que a assistência ou a gestão, ou até a ponta ou o técnico não está cumprindo, o conselho obrigatoriamente, a gente, inclusive, né, enquanto conselho, tem a legitimidade e o dever, né, de estar fiscalizando e deliberando sobre todo esse controle social. Tem razão em tudo isso. E quanto ao fluxo, o que eu posso responder para ti enquanto gestão, eu tenho a questão, eu sou técnica, mas sou técnica jurídica, né? Eu sou advogada, eu não estou na ponta que nem vocês, já trabalhei até na ponta, mas como orientadora social, não como técnica como vocês têm, né? Toda a legitimidade, assim, de estar falando sobre o assunto. E então, e por isso que a gente até chamou a Vânia, porque a gente tem a Vânia, quem conhece, tem ela como referência, ela trabalha há muitos anos na área e com muitos municípios, então por isso que a gente chamou ela para estar dando, porque justamente, como tu disse, Lilian, está em construção no estado, está em construção em todos os municípios, né, no Brasil inteiro. Então, obviamente, tudo que é novo a gente vai se adaptando e se moldando. O que eu posso falar, o que eu tenho, assim, competência e que é o meu trabalho, assim, né? É a questão da parte de recursos, né? Que fica mais aqui junto com o secretário, a gestão. O que que acontece? Da mesma forma que, tipo, saúde, educação, habitação, que tá lá na Constituição, que a gente tem direito a tudo isso, na assistência é a mesma coisa. Muitas vezes a gente vai na saúde e não tem o remédio que a gente quer, não tem o tratamento que a gente quer. O que que a gente tem que fazer é judicializar para a gente ter acesso àquele direito. A gente vai na habitação, não tem a moradia, não tem, a gente está, né? Judicializa. A gente vai na educação, não tem vaga para o meu filho, eu vou ter que judicializar de alguma forma para poder conseguir ter acesso àquele direito. Na assistência, da mesma forma. Nós temos a lei de responsabilidade fiscal. Uma das questões da lei, por exemplo, porque eu tive conhecimento até nessa questão que tu trouxe de que vai impactar nos atendimentos do PAIF, e talvez aumentar a equipe. Por exemplo, a gente tem a lei de responsabilidade fiscal que a receita líquida do município não pode ultrapassar 54% da folha de pagamento. E a folha infla, né? Tanto que ano passado é de conhecimento de todos que teve uma exoneração em massa, justamente por conta da lei de responsabilidade fiscal. Então, os cargos comissionados quem é efetivo, que tem função de confiança, aquelas comissões e tudo mais, caiu de todo mundo, justamente por conta da lei de responsabilidade fiscal, porque estava ultrapassando, em 12 meses, não pode ultrapassar esse 54%, né? Senão, daqui a pouco, até nós, que somos servidores, a gente vai ter impacto na nossa folha de pagamento. Então, a primeira questão, a primeira coisa que tem lá, né, na Constituição e Tribunal de Contas normativas é cortar, diminuir cargos comissionados e as FECs e dos servidores. E se isso não for suficiente, pode até, inclusive, demitir o servidor efetivo estatutário, né, com indenizações e tal. Claro que a gente, né, isso é muito raro de acontecer, mas está lá no artigo 169 ou 163 da Constituição. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com tudo que é relacionado a recurso. Por que que a gente limitou a questão do auxílio funeral, auxílio natalidade, com essa descentralização? Quando era centralizado aqui e vinha até dos CRAs alguma questão de auxílio natalidade, acho que era natalidade, eu acho que o funeral estava centralizado aqui na gestão no setor de benefícios eventuais. Se eu não me engano, era assim, né? Me corrijam se eu estiver errado. E a gente conseguia ter um pouco mais de controle nesse número que a contabilidade passa para a gente. Olha, vocês têm tantos auxílios por mês para não ultrapassar o teto, né? Porque a gente tem que financiar outras tantas coisas dentro da assistência, né? Dentro da política. Então, a gente vai ter que limitar, sim. Isso a Vânia até vai estar falando amanhã sobre essa questão, e isso é questão de recurso, questão de responsabilidade fiscal. E a partir do momento, mas está na lei que o usuário tem. Tá na lei, assim como está na Constituição, várias coisas que tem direito e não consegue ter acesso. O usuário, infelizmente, vai ter que judicializar, vai ter que procurar uma defensoria para poder ter acesso àquele direito, porque a gente não. É que nem quando a gente chega na farmácia do posto de saúde e não tem aquele remédio. Não tem por quê? Porque acabou. A mesma coisa vai ser o auxílio funeral, a mesma coisa vai ser o auxílio natalidade. Não tem porque acabou, é limitado. A gente não consegue mais ter perna. Eu tô com uma demanda de auxílio funeral e natalidade em atraso que eu não consegui pagar desde o ano passado. Se eu não me engano, desde outubro, eu não tenho certeza. Então, não dá mais para eu deixar essas famílias à mercê, de não estar recebendo, de ter aquele direito e não estar recebendo. Às vezes, se alguma família já tivesse judicializado, já teria recebido. A gente entende que tem direito. Qualquer um que está aqui na gestão, que é técnico, assim, né? Porque como é de conhecimento geral, os servidores aqui de gestão, a grande maioria são servidores de carreira também, e muitos já trabalharam na ponta. E não é legal nem para nenhum de nós aqui
tá falando, a gente vai ter que limitar. Não, a gente, por nós, daria para todos, não é uma questão, porque a gente. Não, não é. A gente gostaria de poder conceder para todos. Só que surgiu, é uma questão financeira, é uma questão de responsabilidade fiscal, e a gente não tem uma torneira aberta, infelizmente, na assistência. A gente nem tem um mínimo constitucional que tem educação e saúde. Então, a gente não vai conseguir abraçar, por este motivo, que está sendo limitado esse fluxo para os CRAs, porque não tem como foi descentralizado, não tem como, tipo, receber, por exemplo, de um CRAS uma demanda de 20 e o outro CRAS daqui a pouco eu não consigo atender, porque veio uma demanda, entende? Eu vou precisar dividir por território. E, infelizmente, quando acabar, é uma analogia, quando acabar o remédio, a gente vai ter que dizer que acabou o remédio, né? Quando acabar ali esse saldo dos auxílios que foi passado, o técnico ele vai ser orientado amanhã pela Vânia, vai ter que dizer que, infelizmente, naquele mês, né, não tem mais o auxílio. E não sei como vai ser definido o fluxo, eu não consegui, por vários motivos, participar assim da construção, né? Amanhã eu quero até estar Eu vou ter um outro curso, mas eu até vou faltar na parte da manhã para estar lá, para poder, até enquanto conselheira aqui, a gente poder poder deliberar melhor sobre isso. Mas o que eu posso falar em relação a equipes e aumento de equipe é essa questão da responsabilidade fiscal. Senão, daqui a pouco, nós que já estamos aqui vamos ter impacto na nossa folha de pagamento, como já está havendo, como houve ano passado. Essa demissão em massa, que não impactou somente os cargos comissionados, mas os efetivos com comissão e funções gratificadas, e enfim, eu acho que muitos, né, recebem alguma coisa ou outra ali, produtividades e tal. Então, a gente também tem que tomar cuidado em relação a isso, para depois, né, não prejudicar já os que já estão e aqueles que a gente está para chamar. E a questão do saldo é essa, é só por conta de recurso. E como eu disse, eu tenho uma reunião, a gente tem, né, eu, o Maurício, a gente vai ter uma reunião na semana que vem com a contabilidade, a gente vai rever se vai manter esse número de auxílio mensal, ver se a gente consegue aumentar ou não, vamos verificar, vai ser de acordo com o recurso, né? E como eu sempre falo aqui no conselho, a gente sempre dá prioridade, principalmente, não que os outros serviços não sejam importantes, longe disso. No mundo ideal, todos, a gente teria que dar prioridade para todos, né? Para todas as proteções. Mas, diante dos recursos que a gente sempre dá prioridade para os abrigos, porque nós somos guardiões de 60 crianças e adolescentes, então a gente não pode deixar faltar nada para eles, e às vezes uma coisa ou outra acaba impactando nas outras, né? Nos outros serviços da assistência, né? E a gente não conseguia assim botar em ação alguns projetos que a gente gostaria muito de colocar. Mas é isso. Eu não sei se ficou bem explicado, pelo menos essa parte. E eu acho que amanhã, na capacitação, quem puder participar, as outras dúvidas serão assim sanadas e o que não for a gente vai ter que ir construindo, como o Brasil inteiro está construindo também. Eu acho que assim, né, Luiz, eu fiquei pensando um pouco sobre a forma como foi feito. E talvez isso não caiba aqui, né, de certa forma. Isso caiba com a diretoria específica, né? Mas eu acho que a construção desse processo com os técnicos não aconteceu, assim, né? E talvez a partir de amanhã algumas coisas sejam esclarecidas, né? Seja possível fazer uma articulação e a maioria dos problemas sejam sanados. Isso que a gente quer, né? Eu acho que assim, o problema a gente Mas, sempre vai ter uma coisa ou outra, assim, não tem condição, bem que eu queria, assim, chegar assim, um é, horário, aí deu, acabou, zerou. Mas infelizmente a gente então, sempre vai estar em construção e eu sempre falo que discussões críticas e técnicas são sempre relevantes para a gente até evoluir enquanto serviço, né? Então eu acho é, que enquanto tem discussão, a gente tá no caminho certo, sabe? exato. E é só, assim, né? É importante a gente entender que isso tem um impacto direto nos trabalhadores da ponta. A partir do momento que se aumenta a demanda por procura de benefício eventual, o acompanhamento do PAIF, né? Isso, A para a gente. gente aqui na Então, gestão era muito mais, não digo nem cômodo, porque não existe essa palavra na Secretaria de Assistência, mas era muito mais uhum, fácil de gerir como estava. Só que a ordem uhum, veio de cima, e amanhã a Vânia vai explicar, e a gente teve que já colocar iniciar, né, toda uhum, essa modificação. E tanto que a gente teve essa questão de chamar justamente a Vânia para estar dando essa capacitação justamente
para poder os técnicos na ponta ficarem mais aliviados, né? Com mais clareza para poder fazer, né, executar o trabalho também. A gente sabe que a demanda vai aumentar, não era o que a gente gostaria que acontecesse, por nós poderia ter continuado na gestão, mas a gente também obedece às normativas que vêm de cima, né? A gente acredita que é um passo importante, né? De novo, a gente sabe da importância da descentralização para o acesso, né? Das pessoas, enfim, usuárias dos equipamentos, do CRAS, da política, né? Mas é isso, assim, tem uma Eu tô repercussão com fé imediata. que amanhã a gente consiga, sei lá, uns 50% assim da dúvida dos problemas a gente consiga resolver amanhã e os outros 50% a gente segue discutindo até ter um protocolo ali que a gente consiga trabalhar, né? Falando nisso, protocolo, né? Eu acho que isso é uma coisa interessante também para a gente estar pensando, né? Que a gente construiu um protocolo Sim, em conjunto com a gestão, né? Foi um, eu um acho que protocolo amplamente discutido. isso, eu acho que é porque o Douglas está de licença e o Douglas que é da Vigilância, né, que era do NUEP antes, e o Claudemir voltou agora também das licenças dele. E a gente está sem a servidora ali como foi a Maria Eduarda? Não, a Marina que falou, da Gabi, né, que saiu e deu um desfalque, assim, né? E fora as questões todas que a gente tem de início de ano, assim, que atribulam tudo. Mas a gente então, tá em construção, né? A gente, que eu digo ali, o pessoal da gestão do trabalho e do núcleo de educação permanente, eles estão em constante, assim, construção. E eu acredito que a gente até colocou no nosso plano, né, de assistência para esse ano, ano que vem, a gente já ter vários protocolos prontos, inclusive o de como é que é o nome, gente? Aquele quando dá enchente, que até me fugiu, agora tu tá meio. De Calamidade? contingência, de calamidade, Contingência? a gente, é o protocolo da Calamidade. assistência, esse também já está em construção, que é muito importante, porque às vezes quando dá aqui os alagamentos ou qualquer situação de calamidade, a gente fica tudo perdido, assim, tudo saindo correndo por tudo quanto é lado para poder resolver o problema do usuário. Então, isso a gente também já está em construção. Assim, tem vários, assim, acho que a gente evoluiu muito. Eu estou na gestão desde 2020, né? Acabou de fazer 6 anos que eu estou aqui, e eu vejo que de lá para cá, né, as coisas têm caminhado, pelo menos, ainda que algumas questões em passos lentos, elas estão indo à frente, né, não, a gente não está mais assim tão estacionado como antes, principalmente nessa questão da educação permanente e gestão do trabalho, que antes a gente nem tinha, né, o núcleo estava paralisado, quando eu entrei aqui não tinha. Então, eu acho que é isso, a gente conseguir dialogar e construir, né, em conjunto para que fique bom para todos os setores, gestão, usuários e a ponta, né? Os técnicos da ponta, principalmente, que estão lá todo dia, né? É. Então, eu vou ter que me retirar. Eu tenho um compromisso agora, mas eu queria agradecer também o espaço. Mas também sugerir, né, não sei se é possível, a comissão, tem uma comissão do PET e também dos benefícios eventuais aqui, né? Tem. Uhum. Eu não sei se é possível que essa comissão debata Essa essa comissão questão. vai ter que analisar, a gestão vai ter que mandar uma proposta de alteração de lei, ou até mesmo a comissão já pode estudar algo de acordo com essa resolução nova, que é legitimidade dessa, né, comissão. Então, sim, todos nós vamos ter que deliberar a respeito disso. Vai ter que modificar a Então, lei, não tem como fugir disso. é, é isso, então. Obrigada, eu vou ter que me retirar. De nada. É isso. Boa tarde. Boa tarde. Eu acho que é isso. Tem mais alguma dúvida em relação a isso? Para que senão a gente finalizar a nossa plenária de hoje. Estou à disposição. Se não, também depois. Se todo mundo tem meu contato. Da Marina, todo mundo tem. Pode falar com ela. É isso então, né, pessoal? Acho que vencemos a pauta, né, Marina? Deu por hoje. Acho que sim, né? Deixa eu só olhar para ter certeza, né? Vai que termina assim. Falamos dos benefícios, das movimentações, dos transportes do usuário para a gente mandar ofício. Piratuba, a gente precisa verificar quem vai até o dia 6 para estar mandando tudo para o setor de compras. Também vou verificar com a contabilidade. As questões das comissões de financiamento e de normas, eu acho que já deu tudo, então acho que é isso. É isso aí. Ah, só reforço o convite para amanhã. Pessoal, eu acho Ah, importante, pessoal, conselheiro. amanhã, né? Então, na verdade, como é um espaço, vai ser na FMP e o auditório lá não tem tantos lugares, a gente abriu para os técnicos, né? Essa capacitação. Mas, como somos poucos conselheiros, quem tiver o interesse de ir vai ser na FMP amanhã, na Faculdade Municipal de Palhoça, no auditório, das 7h30 às 12h30. Tá? É uma capacitação. A Vânia da Granfopolis, que tem um conhecimento absurdo, assim da área, ela vai estar lá justamente para dar essa capacitação para os técnicos a respeito dessa alteração, né, e dos benefícios eventuais de forma geral também.
Então, reforço o convite para todos os conselheiros que quiserem, até porque a gente vai deliberar bastante sobre isso durante esse ano, com toda certeza. Ô, Luiz, uma Eu? dúvida minha. Oi. Essas capacitações que a assistência faz, elas não têm o hábito de serem gravadas, né? Pois então, até falei com a Josi ontem sobre isso. Ela disse que ia tentar gravar. Algumas são. O Douglas sempre gravava. Aí eu não sei se agora a gente ficou sem equipamento, eu não sei o que aconteceu. Mas a gente já está estudando uma forma de gravar todas para a gente estar podendo reproduzir sempre. É, porque seria Sim, interessante, por exemplo, eu dou sim. aula de manhã e para mim seria muito bom Sim, participar. sim, a gente tá vendo. Eu vou até confirmar depois com a Josi que ela tinha falado que ia ver se conseguia. Eu até falei, fala com o pessoal da comunicação, mas como tava em curso essa semana ali, eu não consegui ver direito. Mas ela ia dar uma verificada. Mas a gente já tem esse projeto de gravar, até pra gente criar um. Não sei se o nome certo é um site, um banco de dados, um negócio assim, que daí não. Uhum. Uma TI, uma IA, não sei, com Pode botar no essas capacidades. YouTube, ter No uma YouTube, um página no troço assim, pra YouTube. gente poder colocar isso, essas nossas capacitações todas. Até para facilitar, às vezes entra muito servidor novo, né? Que ele possa lá entrar num troço lá e ver tudo que já foi dado até agora, né? Então a gente já está pensando sobre isso também. Ah, então tá certo. Se for gravada, qualquer coisa avisa, tá? Não, beleza, pode deixar. E Ah, até se não for gravado, eu até coloquei na mesa diretora que eu verifiquei, quem não puder ir enquanto conselheiro, eu vou verificar, eu vou, e aí, ou depois ver alguém pra gente, pra estar aqui numa plenária, quando chegar um momento, assim, que a gente precisa discutir sobre isso, pra estar passando todas as informações, mas como eu vou também, depois eu também tento passar o que eu consegui aprender. tá bom, obrigada. Nada. É isso, pessoal. Podemos finalizar então, Marina? Então, agradeço a sua presença de todos, né? Estou à disposição, todos nós, né? Estamos à disposição, a Marina ali na executiva do conselho. Então, e até a próxima plenária. Boa tarde a todos. Boa Boa tarde. tarde, até a próxima, gente. Até. Boa tarde. Boa tarde.